Olá, olá para você que está aqui comigo. Gratidão. Se você já está aqui há bastante tempo, tem acompanhado os vídeos, já se inscreveu. Se você não fez isso, eu te convido a fazer para que o YouTube entenda que esses vídeos têm relevância para alguém e que pode ajudar, né? Gente, hoje nós vamos falar um pouco sobre a internet, né? Porque a internet que abre esse ponto de comunicação entre todos nós, através do nosso conforto aqui de casa, você aí da sua casa. E aí você pode, dentro da tua casa, sem correr risco nenhum, né? Tá aí tendo os seus contatos, sem precisar fugir de alguém chato, né? De alguém indesejável. E a internet, com certeza, é uma ferramenta maravilhosa que proporciona conhecimento, que proporciona essa aproximação um do outro, né? E nos dá a possibilidade até de nos relacionar com outra pessoa nesse campo virtual, essa relação virtual. Quantas pessoas você conhece, começa a conversar e de repente, sem até perceber, sem ter planejado, você tá num relacionamento, né? Então, é importante a gente ter essa visão do quanto a internet é uma ferramenta poderosa, mas que também ela pode ser destrutiva. Aí hoje eu resolvi trazer esse assunto aqui para a gente conversar um pouquinho, para a gente ter uma ideia melhor, mais ampla de tudo isso, conversar sobre esses relacionamentos, né, nesse ambiente virtual, que tá tão normal hoje em dia, né, na sociedade, você conhecer alguém através da internet, ter essa interação com as pessoas, né, Quantas pessoas a gente conhece através disso, né? Dessa ferramenta maravilhosa. Às vezes a pessoa tá ali solitária, ainda mais agora nesse período, né? Tão difícil, que a gente tá tão isolada. Mas é bom a gente fazer uma análise sobre isso, refletir, porque o que eu vejo com tudo isso? Que nessa relação virtual tem um encantamento muito grande, e na psicologia Freud fala sobre isso, sobre os devaneios, que está presente nessa relação virtual. E o que seria isso? Nós estamos na internet nos relacionando, mas a gente está anônimos, né? E aí a gente pode construir um monte de personagens. E isso é muito frequente, né? A gente começa a conversar com alguém nesse mundo virtual, elas são pessoas sensuais, comunicativas e tudo, mas que na vida real são pessoas inseguras, são pessoas que têm problemas de socializar, né, de conversar cara a cara. E elas no mundo virtual são aquilo que elas gostariam de ser, né? E isso se torna um vício tão grande, gente, que tem pessoas que se conhecem, mas que não ficam nessas relações porque se acostumaram, se adaptaram somente com esse mundo virtual. Porque criam fantasias, criam devaneios. E fica segura, na verdade, né? De estar ali do lado da tela, que é muito mais complicado a gente estar na vida real, né? Fisicamente, olho no olho. E é interessante a gente refletir sobre isso. Porque muitas vezes a pessoa te dá milhões de detalhes sobre uma coisa, uma vida, que não é. Esse mundo virtual é amplo. Existe uma mistura muito grande de muitas coisas. Tem pessoas bem intencionadas, pessoas que realmente falam a verdade, que realmente quer ter relacionamentos legais, mas tem muita fantasia, tem de tudo, né, gente? Tem de tudo. E aí a gente não sabe com quem tá lidando. Agora, uma coisa que é muito engraçada é que esse vínculo se torna
muito rápido através das relações virtuais. Porque você pode falar da solidão que você sente, você junta os elogios, as promessas, e aí, sem que a gente perceba, a gente logo tá apaixonada. E aí cada pessoa vai fazer um uso diferente dessa ferramenta, né? Tem pessoas que se conversam uma semana e se sente muito segura. Segura com essa outra pessoa que nunca viu, que não sabe quem é, né? E nesse isolamento social ainda mais. Por quê? Porque essa pessoa se tornou a única fonte de contato dela. E aí tem tudo, tem essa sexualização moderna, né? Que eu penso até que essa pandemia que veio aí causou um medo de morte, né? Que fala, agora eu vou aproveitar, sei lá se eu vou morrer amanhã. E aí começa a criar essas fantasias e vai se permitindo viver coisas que talvez demorasse um pouco, né, a amadurecer dentro da gente. E se tornou muito mais fácil essa quantidade de nudes, de sexo, de encontro. E aí a gente precisa parar para pensar. Hoje isso tudo pode estar fazendo sentido. Mas e depois que tudo isso passar, que acabar? Será, gente, que a gente não vai se arrepender? Será que esse impacto todo, será que tudo isso, quando começar a vazar, quando essa relação virtual não se tornar real, como que vai ser o ritmo disso tudo? É de se pensar. Porque as relações virtuais são muito aceleradas e dão uma impressão de que a gente sabe tudo da outra pessoa. Mas a gente não pode esquecer que a gente está sabendo o que a outra pessoa está dizendo. Mas quais são, na verdade, as intenções dessa pessoa que vão se revelar depois que você conhecer pessoalmente? E eu não tô com isso dizendo que essas relações virtuais são imaginárias. Não. É uma forma da gente pensar sobre tudo isso. Porque para a gente conhecer o outro, a gente precisa conversar, conhecer, sentir. Porque tem coisas que a gente só vai perceber, vai saber de verdade quando você estiver frente a frente com a pessoa. Então, são coisas que a gente tem que fazer realmente bom uso desse universo virtual e que é muito gratificante. Mas a gente tem que saber, na verdade, o limite, os cuidados de se entregar tão rapidamente a esses parceiros virtuais. A gente precisa analisar o que a gente ouve, né? A pessoa diz assim, eu tô apaixonado por você depois de uma semana, eu te amo. Gente, calma. Porque amor a gente só constrói no dia a dia, né? Quando a gente compartilha cheiro, saliva, atitudes. Esses nudes todos aí, olha, só faça se isso realmente for te fazer bem, não porque o outro insiste para que você faça. Como que se lida com isso, gente? Tome cuidado. A gente precisa se perguntar isso, sabe? Porque tem muita chantagem nisso tudo, na internet. Tem muita enganação. Às vezes você tá ali com aquele desejo, aquela tesão, e a sua intenção é só de compartilhar aquele momento ali e tal, mas a pessoa usa isso como uma ferramenta de ameaça depois. Então, é preciso a gente parar para pensar. O Brasil tem um alcance assim, gente, de 29 milhões de pessoas conectadas. É muito alto.
Então aproveite, saiba fazer bom uso disso tudo que a gente tem acesso. Se preserve. Milhões de usuários ativos, né? Eu desejo de verdade que você encontre aí a sua parte, né? A pessoa que você tá querendo compartilhar coisas boas a vida toda. Mas eu tô vendo muitos relacionamentos que duram uma semana. E olha lá. Então, preserve sua privacidade. E em tudo na vida a gente deve pensar antes de fazer, né? E esse é meu recado de hoje para você. Cuidado com essa solidão que tá nos expondo a coisas que nós vamos nos arrepender muito lá na frente, tá bom? Que você pense um pouquinho, porque essa é a intenção dos nossos vídeos, de fazer você refletir, de ter um pensamento sobre algum assunto. E esse é o assunto que eu trouxe hoje pra gente parar um pouquinho para pensar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e gratidão, gratidão a você, tudo de bom, muita luz na sua vida.